Pessoal, vamos lá fazer mais uma questão aqui. Uma questão difícil. Eu achei essa questão difícil. Tem que estar por dentro de decisões do STF muito específicas. É uma questão sobre controle de constitucionalidade. É, Bom, hoje só falar uma coisa aqui antes, que é interessante também. Comecei hoje às 6h30 da manhã. Eu deu uma engrenada boa de seis até 6h30, estava meio lento. Aí, às 6h30, depois de uns dois cafezes, eu dei uma engrenada boa. Então, estou terminando aqui nesse domingo, 31 de maio de 2026, ao meio-dia e 15, parei de fazer questão e vou gravar esse último vídeo aqui. Inclusive, por duas vezes eu levantei para dar uma descansada e falei assim: enquanto eu descanso a cabeça aqui, vou lavar umas vasilhas, que tem umas vasilhas lá na cozinha para lavar. Aí, as duas vezes que eu fui lá, eu olhei para a vasilha e falei: não, eu prefiro estudar. Voltei para estudar e continuei concentrado. Ou seja, se você quer se manter concentrado no estudo, deixa lá umas vasilhas para você lavar, porque na hora que você levantar e for lá encarar a chatura, que é lavar vasilha, aí você volta e estuda. E eu estou falando isso também muito porque a gente tem uma cultura de que estudar é pesado, né? Estudar é chato, estudar é cansativo. E muitas pessoas não gostam de estudar. Se você perguntar para a pessoa e pedir para e ela responder sinceramente, você vai estudar feliz, com prazer, achando bom? Pouquíssimas pessoas vão dizer que estudam achando bom. E eu não gostava de estudar antes de começar a estudar para concurso, né? Quando eu era pequeno, eu gostava de ir na aula por causa da educação física, somente. O resto tudo eu achava chatíssimo. Perdia nota pra caramba porque não conseguia achar bom o estudo. Então, tem até um professor que chama Thales, ele tem uma frase que eu acho legal, professor do Esquadrão de Elite, tem aula boa pra caramba também. Ele fala que estudar não é um fardo, é um privilégio. E quando a gente consegue enxergar que estudar é prazeroso, é, a gente passa a ir para os estudos, encarar os livros, os cadernos, o computador, né, nos dias de hoje, com muito mais facilidade e com muito mais repetição, consegue dias e dias e dias e dias estudando direto. Se eu ficar 3 dias, dois eu até dou conta. Se eu ficar 3 dias sem estudar, eu já acho ruim. Eu começo a sentir falta de aprender alguma coisa, de adquirir conhecimento. Então vamos lá responder essa questão aqui, resolver essa questão. É uma questão de direito constitucional. Como eu falei no início, eu achei a questão difícil, porque precisa de saber decisões do STF que não são, que são sobre assuntos super específicos. Vamos lá, deixa eu passar o mouse aqui. No que se refere à administração pública e ao controle de constitucionalidade, julgue o item a seguir de acordo com o entendimento do STF. O controle de constitucionalidade judicial preventivo no sistema brasileiro pode ser realizado por meio de ações de controle difuso e de controle abstrato de normas. Eu achei que o examinador quis dificultar um pouquinho usando abstrato, porque para quem não é formado em direito, geralmente a gente separa controle de constitucionalidade entre difuso e concentrado, não usa essa palavra abstrato. O difuso ele é feito em caso concreto e o concentrado é feito em caso abstrato. Geralmente a divisão que a gente faz é essa, né? Difuso e concentrado. Aí o que acontece? Essa questão aqui ela tem gabarito errado pelo seguinte, porque o controle judicial, o controle na justiça, quando é preventivo, ele vai ser só difuso. Ele não é feito no abstrato. Por quê? Porque quando ele é preventivo, quer dizer que esse controle está sendo feito antes da lei entrar em vigor. A lei ainda está sendo produzida na Casa Legislativa, no Congresso Nacional, por exemplo, né? E aí algum deputado entra com mandado de segurança na Justiça para fazer o controle de constitucionalidade dessa lei que ainda nem está valendo. Ou seja, apesar do controle difuso ele ser feito em caso concreto,
em algo que aconteceu, como essa lei ainda nem saiu da Casa Legislativa, ainda nem começou a valer, ele vai ser um controle difuso em caso abstrato. Então, essa é uma característica que eu achei interessante da questão, que pega num ponto em que é a exceção da exceção da exceção da exceção, um controle difuso sendo feito em caso abstrato. Caso abstrato, você levanta uma hipótese, né? Ah, e se isso acontecer dessa forma, daquela outra, aí essa lei vai ser constitucional ou inconstitucional? E essa decisão, ela vale para todos os casos que vierem após essa decisão. No controle difuso, você faz em caso concreto e a decisão da justiça vai valer só para aquele caso que está sendo analisado. Então vamos lá ver a resolução do professor. Olha essa daqui agora. Essa é massa, olha só. O controle de constitucionalidade judicial, ou seja, feito, realizado por juízes e tribunais. Preventivo, ou seja, antes da conclusão do processo legislativo, antes da conclusão da elaboração da norma, antes da conclusão do processo legislativo. No sistema brasileiro, pode ser realizado por meio de ações do controle difuso e incidental ou do controle abstrato de normas. Controle abstrato de normas são as ações de controle concentrado, ADI, ADC, ADO e ADPF. Esta questão aqui, ela está errada. Está errada por essa previsão aqui, ó. O Supremo Tribunal Federal diz que não cabe controle abstrato de forma preventiva. Ou seja, não cabe nenhuma dessas ações de controle concentrado enquanto não estiver concluído o processo legislativo. Não cabe enquanto não estiver concluído o processo legislativo. Nenhuma dessas ações, nem a DI, nem a DC, nem a DO, nem a DPF, não cabem contra uma norma se ainda está havendo a tramitação dela, tá? O controle difuso até cabe, só por um caminho, só por mandado de segurança, que é o mandado de segurança impetrado por parlamentar federal, no STF, em defesa do devido processo legislativo. Então, veja, o controle judicial feito de forma preventiva, o que mata a questão é o preventivo. Ele pode ser feito por meio de ações de controle difuso? Pode, mas ele não pode ser feito por controle abstrato. Gente, pensa aí, a gente sempre fala, sempre discute a temática do ativismo judicial. Imagine se o STF pudesse ser provocado para julgar a ADI de uma norma que nem existe ainda. Julgar a ADI, ação direta de inconstitucionalidade com efeito erga omnes, de uma coisa que ainda está tramitando no Congresso Nacional. Aí o Supremo diz, não, obrigado, não quero, não vou aceitar. Não cabe controle concentrado, não cabem ações de controle abstrato de normas, ADI, ADC, ADO e ADPF, enquanto não estiver concluído, terminado, finalizado o processo legislativo, ou seja, o controle concentrado e abstrato só pode ser feito de maneira repressiva, não de maneira preventiva. Beleza? Questão bem representativa do que o SEBRASP cobrou nesse ano que passou em matéria de controle de constitucionalidade. Pessoal, é isso aí. Terminando mais essa questão aqui. Se você quiser assistir essa aula completa, tá aqui, ó. É só entrar no canal do Estratégia Concursos, vai lá no canal deles e digita essa parte aqui, ó, na busca, dentro do canal do Estratégia Concursos. Talvez se digitar só de estar dentro do YouTube também funcionará, mas para ir direto a essa aula, vai lá no canal do Estratégia e digita esse título aqui que você consegue achar essa aula que está disponível e de graça. Ótima aula. Valeu, um abraço.